Bom dia, hoje é dia 5 de abril de 2024, estamos aqui para mais um Oris Podcast Macro. Hoje estamos aqui com o Felipe Monteiro, diretamente de Miami. Bom dia, Felipe, tudo bom? Tudo bem, Marco, bom dia. E, obviamente, como toda primeira sexta-feira de cada mês, né, sai aquele dado mais relevante da economia americana, que são os dados referentes ao mercado de trabalho. E como não poderia deixar de ser, hoje vamos comentar, porque inclusive, né, uma boa surpresa nos números dados há pouco, só para recapitular um pouco aqui, né, são os dados referentes a março, ou seja, fechando o primeiro trimestre, foram 303 mil postos de trabalho criados em março, o mercado esperava algo perto de 215 mil, ou seja, o dado aí surpreendeu em quase 90 mil postos criados em março, sendo que a gente teve revisões positivas para os meses anteriores em 2000, ou seja, além da surpresa positiva, tivemos também revisões aí que foram na direção de mais contratações nos meses anteriores. Eu chamaria a atenção para um fato que é bastante interessante. Muitas vezes a gente fica debruçado no dado do mês a mês, mas se a gente olha a média móvel, que talvez tire bastante do ruído aí que a gente tem em determinados períodos, de novembro do ano passado para cá, então a gente está falando aí no horizonte aí de 5 meses, a média móvel de 3 meses desse indicador saiu de 198 mil para 276 mil agora, nessa última informação que teve hoje. Ou seja, do final do ano para cá, a gente teve uma reaceleração do mercado de trabalho americano, em um momento onde era amplamente consensual que a gente teria uma dinâmica mais calma, números menores, sugerindo uma desaceleração econômica, e pelo contrário, tivemos uma aceleração do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, né, com essa divulgação das contratações, também tivemos o dado do desemprego, que caiu ligeiramente, caiu de 3,9% para 3,8%, era o que era esperado pelo mercado. Os salários também subiram, variaram na mesma linha do que o mercado esperava, 0,3% no mês contra mês, acumulando uma alta no ano, em 12 meses de 4,1%. Mas tem um ponto muito interessante, Felipe, que nós economistas aí olhamos no detalhe, né, que a pesquisa do payroll, né, a pesquisa das contratações, ela é uma pesquisa diferente da pesquisa da taxa de desemprego, né? As coletas são diferentes, as metodologias são diferentes. E na pesquisa do desemprego, a ocupação variou em 469 mil, foi até bem mais forte, né, do que o dado do payroll em si. Só que a gente veio de 3 meses muito ruins, onde a média, né, da ocupação tinha caído em 155 mil, né, em fevereiro, janeiro e dezembro. Então, você teve uma reversão também aí nos dados da pesquisa de desemprego, que também veio pelo lado mais positivo. E aí, um ponto que ajuda talvez a explicar aí por que a gente tem um mercado de trabalho robusto, sem maiores impactos na inflação, é que nos últimos 12 meses, a força de trabalho, né, o número de pessoas disponíveis para trabalhar com ou sem emprego, variou em 1,2 milhão, né, de pessoas, sendo que o número de pessoas ocupadas subiu em 650 mil. Então, a oferta subiu mais do que o número de pessoas que foram empregadas de fato nesses últimos 12 meses, o que ajuda a explicar que a gente tem um mercado de trabalho muito robusto, pujante, mas ao mesmo tempo as pressões inflacionárias estão relativamente contidas. Bom, dentro disso que eu acabei de falar, eu queria ouvir um pouco de você, Felipe, me estendi bastante aqui, mas no final das contas, a reação do mercado foi mais ou menos o que se imaginava, né? Digo mais ou menos porque nessas horas, divulgações de mercado de trabalho forte acabam puxando os juros futuros para cima nos Estados Unidos, o dólar acaba ganhando valor frente à maior parte das moedas, é o que a gente viu, e a bolsa está subindo um pouquinho, né? E essa é a pergunta que eu queria, é exatamente o ponto que eu queria tratar com você, né, Felipe? Se a gente observar
é o que a gente viu de dinâmica em boa parte do ano passado, em momentos que a gente tinha mercado de trabalho robusto, os preços, né, as taxas de juros subiam, mas as bolsas de valores acabavam por cair, sentindo aí que não dava para cortar os juros, ou que teria que subir mais ainda os juros por lá, e não é o que a gente tem visto recentemente, né, Felipe? A Bolsa de Valores tem reagido até de uma maneira bastante benigna frente a dados que são impactantes no sentido para cima aí dos juros. Como é que você está enxergando isso, Felipe? É exatamente isso que você falou, Marcos. É diferente do ano passado, né, onde a gente tinha um cenário ainda extremamente incerto, né, tanto em relação à direção da taxa de juros, quanto que iniciar o ciclo de corte, magnitude, se a economia entrar em recessão ou não, né, e, portanto, a renda fixa ela estava muito mais comandando a dinâmica de mercado, né, porque tudo refletia na renda fixa, né, tudo isso que a gente falou, ela afetava muito mais a renda fixa e a bolsa ela estava indo muito mais ao sabor da direção da renda fixa, né? Esse ano, diferente mudou um pouco essa dinâmica, né? A gente teve um descolamento entre o que está acontecendo na renda fixa e o que está acontecendo na bolsa, né? Eu atribuo isso a justamente essa perspectiva de que o corte ele é iminente, né? Talvez não seja agora em junho, julho, mas setembro que seja, setembro, no mínimo 2, 3 cortes esse ano a gente deve ter, pelo menos o mercado está precificando aí 3 cortes, né? Então, à medida que você consegue ter um pouco mais de consenso em relação a esse cenário, né? A renda fixa ela perde um pouco essa importância que ela teve no ano passado, né? Ela perde um pouco esse protagonismo do que teve ano passado, né? Ou seja, a bolsa você consegue criar alguns cenários, você consegue fazer um pouco mais de conta, né? Portanto, a bolsa ela tende a ir descolando um pouco essa dinâmica, né? E o que a gente tem visto é exatamente isso, né? As taxas de juros subiram bem, né, da virada do ano para cá. Você pega os 10 anos, por exemplo, subiu aí quase 0,60 pontos, né? E a bolsa teve uma performance espetacular, subiu 9%, está subindo 9% o ano, o S&P, né? Justamente porque você teve essa perspectiva. Bom, tudo bem, o juros não é para agora, o ciclo de corte não é para agora, mas ele vem em algum momento, né? Enquanto isso, a gente tem, como você falou, uma economia ainda extremamente robusta, né? Os resultados das empresas seguem saindo muito bem, né? Todos muito positivos, revisões para cima, diferente do ano passado, onde a gente teve uma concentração muito grande em poucos setores da bolsa. Esse ano a gente está vendo uma boa performance, um pouco mais espalhada entre os demais setores. E você comentou de moedas, né? Moedas, para mim também, é um pouco desse reflexo, dessa sensação de que os Estados Unidos ele está com uma economia muito mais forte do que o resto do mundo, né? Então, isso você vê a pressão se dá no dólar, tanto do lado dos juros, quanto no próprio lado de crescimento econômico, né? Então, a gente viu isso um pouco até mesmo o real, né? A performance do real, que diga-se de passagem está bem alinhada com o resto do mundo, né? Então assim o dólar ele se valorizou contra praticamente todas as moedas, né? Então é um pouco da mesma história, né? Estados Unidos sendo aí liderando o crescimento econômico mundial. Esse ponto é importante porque, inclusive, a gente tem conversado com alguns clientes, né, e nessas horas que a gente vê o câmbio aqui no Brasil, particularmente, subindo bem, né, rompeu a barreira dos 5 novamente, né, chegou até bater 5,08 em um dado momento aí na semana, já está um pouco mais baixo, mas não voltou para baixo de 5. E acho que o importante é exatamente isso, né, Felipe? Tentar passar uma mensagem de que o câmbio não está reagindo muito a fatores domésticos, né? Tudo bem, a gente tem
muita coisa acontecendo no Brasil, especialmente aí na questão da intervenção do governo em várias empresas, Petrobras, Vale, Eletrobras, Braskem, né, o que obviamente desperta aí bastante preocupação por parte do investidor doméstico, do investidor estrangeiro, mas eu diria que quando você olha em janelas um pouco mais alargadas aí de tempo, a gente vê que o câmbio aqui no Brasil está reagindo da mesma maneira que a gente olha o câmbio no México, no Chile, na Colômbia, não foge A muito Austrália disso. tá igual. Exatamente, exatamente. Então, assim, é só para pontuar que os motivos que levam, e muitas vezes, o câmbio a se mover em direção X ou Y está muito mais atrelado à dinâmica global do que propriamente interno. E até mesmo, né, assim, essa semana a gente teve aqui no Brasil os dados externos, né, de referentes a fevereiro divulgados, e ali as aberturas mostraram um cenário super favorável para o Brasil do ponto de vista de fluxo de dólares para o país, né? A balança comercial, que a gente já tem falado bastante aqui, segue robusta, nenhuma novidade, mas quando a gente olha entrada ali em renda fixa acontecendo, investimento estrangeiro direto no Brasil também entrando, não no mesmo montante que a gente viu nos anos mais recentes, mas isso não é impeditivo de uma boa entrada de dinheiro aqui no Brasil. Felipe, eu queria ainda continuar com você na dinâmica de mercado aí, antes de falar um pouco em perspectiva. Eu lembro que ao longo do ano passado, a gente, nas nossas conversas, seja internas ou até mesmo aqui nos nossos podcasts, né, a gente comentava assim, agora acho que o mercado está olhando mais para a inflação, agora acho que o mercado está olhando mais para a atividade, não, agora acho que o mercado está olhando mais para mercado de trabalho. Dado que a gente teve um dado de mercado de trabalho hoje, e quarta-feira da semana que vem a gente tem o dado de inflação referentes a março, o que você acha que o mercado está mais focado ultimamente, Felipe? Olha, eu diria o seguinte, Marcão, eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acho que ano passado você tinha um mesmo dado afetava meio que todas as classes de ativos, né? Eu diria que hoje a renda fixa ela está olhando inflação, né? Discursos do Fed, que eu acho que isso é uma coisa que está assim, depois daquela reunião de dezembro, né? A gente parece que o pessoal do Fed ficou mais ansioso para né, para alinhar um pouco o discurso, depois que o mercado chegou a precificar um corte super agressivo, né? Parece que os caras correram aí para botar panos quentes nessa ideia. Então, eu diria que assim, a renda fixa ela está olhando bem, bem mais para esse lado. A bolsa ela segue olhando mais atividade. E por que o dado hoje, né? Você comentou, poxa, mas foi um dado forte de contratação, de fato. Então seria assim, um dado de atividade muito forte, mas por outro lado, o dado que você, né, do salário veio em linha. E a participação que você comentou também subiu, né? Então, de uns dias para cá, vai de uma semana para cá, mais ou menos, começou uma discussão grande aqui sobre o efeito da migração, né? Da imigração que está tendo aqui, enorme, e isso, o mercado começou a, a levantar uma hipótese de que você pode ter um mercado de trabalho aquecido, como esse que a gente está vendo, sem que isso afete necessariamente os salários, que afetaria diretamente a inflação, né? Então, então, eu acho que o foco do Fed hoje, ele está mais na inflação, o mercado de renda fixa está mais na inflação. Eu acho que a economia americana ela vai continuar dando sinais aí de força, eu acho que isso é meio que dado, e o que vai, no final das contas, o que vai ditar o ritmo do ciclo de cortes, eu acho que é muito mais a inflação do que as perspectivas de inflação do que a atividade. A atividade ela deve continuar forte. É isso que a gente está Acho vendo. que tem um aspecto bem interessante disso que você falou, né, Felipe, da história da imigração, que
entre outras coisas, vai ser um assunto extremamente quente no debate eleitoral aí político. ao longo dos próximos meses, né? Mas que, no final das contas, ele é um comprimir, né, o cenário de inflação, porque o que a gente tem observado pelos dados, né, pelas informações, é que a entrada de imigrantes nos Estados Unidos está acontecendo especialmente naquela população de baixíssima qualificação, que é exatamente, né, se a gente olhar os salários, a alta de salários que a gente teve ao longo aí do pós-pandemia, foram os salários que mais subiram, porque num primeiro momento você não tinha uma imigração relevante entrando nos Estados Unidos, porque estava tudo fechado por causa da pandemia, e aí qualquer trabalho de chão de fábrica, vamos dizer assim, aquele trabalho mais braçal, o americano residente ali, ele é mais avesso, né, tá executando, né, e não tinha ninguém ali para estar sendo contratado para exercer esse tipo de função. E aí os salários, os salários mais baixos, assim, subiram mais do que os salários mais altos. E acho que a gente tem visto aí nesses últimos meses uma descompressão nesse sentido, né? Os salários mais baixos que pagam menos, né, tem subido menos, porque agora começou a entrar um influxo bastante grande de pessoas que acabam topando esses trabalhos aí que muito da população americana acaba por não fazer, né? E aí eu queria entrar numa última parte aqui da nossa conversa, Felipe, dado tudo isso que você colocou, né? Fixa mais sensível à inflação, renda variável mais sensível à atividade, a questão de termos aí um juros que subiu de 3,80, 3,90 para 4,40, né, ou 10 anos aqui nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores alcançando aí recorrentemente patamares mais altos, historicamente falando, um espalhamento grande, né, os índices que tentam medir sem dar maior peso para as big techs estão também subindo de maneira importante esse ano. Qual é a sua perspectiva, né, para o resto do ano? O que você está na sua cabeça? Qual que é o portfólio ideal diante disso tudo que a gente está vendo, Felipe? Olha, Marcos, eu sigo bastante otimista ainda com a Bolsa. Eu acho que ainda tem, assim, é incrível, né? Mas, como você falou, a gente bate recorde e o fluxo continua forte, os resultados continuam fortes. Então, eu ainda sigo otimista com a Bolsa, dentro dessa esteira de que a atividade, de que a economia americana vai seguir aí bastante forte, né? Então, eu ainda gosto bastante da Bolsa. Na parte de renda fixa, e aí na Bolsa, só antes de entrar na parte de renda fixa, né, eu acho que a gente teve um espalhamento, de fato, de performance melhor, né, de outros setores, excluindo os setores de tecnologia, mas ainda são setores que ainda estão bastante descontados, né? Então, eu ainda gosto de comprar esses setores um pouco mais baratos, né? Eu acho que você tem que estar em coisas que seguem a tendência, né? Como o Nasdaq, por exemplo, acho que você tem que estar ali, né? Mas eu botaria uma carteira preponderantemente aí nesses setores que ainda estão descontados. Ainda teria um pouquinho de energia, né? Eu acho que esse ainda é um setor que, apesar de estar subindo 16% esse ano, ainda é um setor que está barato em termos históricos, né? Quando você olha um horizonte um pouco mais longo, e ele é um setor que te dá alguma proteção dos riscos geopolíticos, tá? Na parte de renda fixa, eu ainda gosto de ficar um pouco mais curto, né, na parte Porque o que acontece? Os juros da parte curta da curva estão mais altos do que os longos, né? Então, eu acho que ainda tem alguma gordura maior aí na parte intermediária da curva, né? Então, hoje a nossa carteira aqui, ela está com uma duration, né, que é mais ou menos aonde estão as nossas alocações médias, né? Em torno aí de 3, 4 anos, que eu acho que é um bom horizonte para se ter uma
a renda fixa, né? Não estaria tão no curto, porque o curto ele está muito sujeito a essa questão da política monetária, e o longo ele perdeu um pouco a correlação, vamos dizer assim, com os demais mercados, né? Então ele acaba que não te protege tanto. Eu ainda gosto de renda fixa high yield, né? Apesar da gente ter aí níveis de crédito, de spread de crédito historicamente muito baixos, mas eu acho que com esse nível de atividade as empresas né, estão indo bem, então acho que isso dá um pouco mais de fôlego para a gente ter esse nível de spread de crédito high yield ainda comprimido por bastante tempo, né? E se você olhar em termos absolutos, a gente está falando aí de uma alocação de 8% em dólar, quer dizer, é um belo carrego, né? Então eu faria isso, né? Eu estaria um pouco mais curto na renda fixa e mais focado em títulos corporativos high yield, tá? Na parte de real estate, que seria um pouco mais para alternativo, né? Esse é o único setor que tá sofrendo esse ano, e é natural porque ele é muito sensível à taxa de juros, né? Mas dado a subida que a gente teve, né, e dado o nível de desconto que esse setor está, né, porque todo mundo já sabe o problema de real estate comercial, todo mundo já sabe, já botou no preço, né? Então eu acho que é um bom momento para a gente começar a colocar também um pouquinho aí de real estate. É um setor volátil, é um setor muito sensível a juros, mas é um setor que eu gosto, ele é um pouco eu diria que ele está aí hoje, talvez seja o mais barato da bolsa. E No final das... só uma coisa, Marcos, desculpa te interromper, que antes de você mudar né, a gente tem escutado muito e a gente até tem discutido aqui bolsa na Europa, todo mundo fala que está muito barato. Eu concordo, está muito barato. A gente faz essa análise aqui também, a gente vê que está muito barato. Agora, é incrível, né? Se você comparar em termos de economia, né? De perspectivas econômicas, no momento do ciclo de cortes, os Estados Unidos vai estar muito mais avançado, né? Então, assim, em termos de perspectivas, os Estados Unidos ainda segue sendo muito melhor do que o resto do mundo, né? Então, assim, tudo isso que eu falei, eu ainda estou praticamente 100% focado em Estados Unidos. Eu acho que não tem necessidade da gente, né, por enquanto, olhar aí para outras praças. Acho que o tem interessante essa semana, a gente estava vendo empresas brasileiras com bonds aí nos Estados Unidos, né, que foram negociados aí em dólar, né, pagando menos, né, uma taxa de juros menor do que uma cesta de empresas, de taxas de juros de empresas com rating ou até melhor, né? Então, Melhor. a gente acaba observando muito aqui do Brasil que quando o brasileiro topa, né, se predispõe a investir no exterior, ele muitas vezes acaba montando uma carteira de bonds com empresas brasileiras, mas que estão emitindo em dólar, né, sendo que a própria empresa americana está emitindo um bond com uma taxa de juros superior àquilo que a empresa brasileira consegue aí fora, né? Então, acho que esse é um aspecto da análise que eu sei que você faz já desde o começo, né? Que vale a pena chamar a atenção, porque se o Brasil é o país da renda fixa, né, infelizmente, né, vamos dizer assim, a gente tem, diferentemente de um momento antes da pandemia, também um novo mundo em termos de renda fixa nos Estados Unidos que remunera bem, né, A gente está o perdendo um pouco investidor. esse posto. Eu acho que a gente vai perder esse posto, mas o risco-retorno, né, começa a ficar bem mais necessário uma análise mais aprofundada, eu acho. É verdade, está muito mais equilibrado, né? Como eu falei antes, você tinha né, você tinha algum incentivo para comprar, né, empresas
brasileiras aqui fora, né? Comprar bonds de empresa brasileira, comprar bonds de emerging markets, porque eles pagavam muito mais do que os americanos, né? E hoje isso até inverteu, como você falou, né? A gente tem aqui bonds americanos, né? High yield, que são, diga-se de passagem, mesmo crédito rating do Isso é Brasil e de importante. Isso todas é as importante. empresas que estão no Brasil, pagando mais, pagando 8, né? Então, assim, é, realmente hoje já não faz muito sentido. E por isso que eu falo, eu sigo muito concentrado em Estados Unidos. Assim, eu não vejo, eu estou conseguindo remunerar, a gente, né, está conseguindo remunerar o dinheiro dos nossos clientes com os Estados Unidos, que é um mercado muito melhor, muito mais eficiente, muito mais líquido, muito maior. Assim, realmente não tem por que sair daqui, por enquanto. Legal, Felipe. Muito boa conversa, como sempre, né? Queria agradecer a troca de ideias. Muito obrigado. Um prazer tê-lo aqui novamente. Ficamos para uma próxima e a Eu que semana que vem agradeço, acompanhar essa inflação americana aí, que vai ser muito relevante para a renda fixa no mundo inteiro. com certeza. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Bom final de Tchau, semana tchau. para todos.